Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quarta-feira, 29 de junho de 2022, teremos 8 palpites. Vamos ter bons jogos ali na Sul-Americana, Copa dos Estados Unidos, Série B do Campeonato Brasileiro e também jogos na MLS. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos começando, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, The Strongers e Ceará. Jogo válido pela Copa Sul-Americana, que a gente tem aqui jogo de ida dessa fase que antecede as oitavas de final, que a gente tem um The Strongers tendo nos últimos 5 jogos todas as suas partidas com no mínimo 2 gols ou mais em cada um de seus jogos. Já o Ceará nos últimos 5 duelos, em 3 deles também tivemos 2 gols, ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Não temos confrontos diretos entre essas duas equipes, mas pelo que essas equipes vêm desempenhando e por todo o contexto que tem por trás desse jogo, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,52, uma cotação muito boa, e a gente está falando de Strongers, uma equipe muito forte no cenário boliviano, que jogando dentro de casa tem a altitude ao seu favor. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 derrota, jogando pelo campeonato nacional, e pega um Ceará que depois da saída do Dorival Júnior não vem de uma boa sequência, são 4 empates, 1 derrota, e a equipe vem oscilando bastante no Campeonato Brasileiro, tanto que deu uma estacionada. É um jogo complicado para a equipe cearense, que jogando na casa dos bolivianos deve sofrer principalmente com a altitude, com a bola, mas é um jogo que eu tenho uma boa expectativa de ao menos 2 gols na partida, até porque os bolivianos tecnicamente são piores do que os brasileiros e por isso precisam fazer o resultado dentro de casa. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Orlando City e Nashville, jogo da Copa dos Estados Unidos, quartas de final, que aqui a gente tem duas equipes da MLS se enfrentando. E jogo também com cara de gols, até porque o Orlando City nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Nashville nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em todos eles tivemos no mínimo 2 gols ou mais em cada uma de suas partidas entre essas equipes. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,58, uma cotação muito boa para um Orlando que vem de uma derrota na MLS para o Cincinnati e enfrenta o Nashville, que vem de uma boa vitória sobre o DC fora de casa por 3-1. São duas equipes ali na faixa de playoffs na MLS. O Orlando sempre faz campanhas bem sólidas na temporada regular. O Nashville nessa temporada também vem muito bem, mas aqui a gente está falando de um jogo eliminatório, de uma quarta de final de um campeonato de Copa. É um jogo único, vale muito para essas duas equipes e são equipes que vêm oscilando. O Orlando nos últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Já o Nashville são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ou seja, o jogo promete muito porque MLS é sinônimo de gol e duas equipes que vêm oscilando e sendo uma quarta de final, jogo único, jogo que vale vaga na próxima fase, vejo o mercado de gols com boa predominância. Então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Deportivo Táchira e Santos, jogo da Sul-Americana, jogo de ida na Venezuela, que a gente tem a equipe mandante tendo nos últimos 5 jogos 4 partidas com 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Santos nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 2 e únicos confrontos, um jogo 3-1, outro jogo 0-0. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols.
A odd está na casa de 1,40 nesse momento. E é um jogo aqui que tem uma tendência boa, porque o Santos tecnicamente é muito melhor do que a equipe venezuelana, que tem sérios problemas defensivos, vem de uma derrota no seu campeonato nacional por 3-0 e pega um Santos, que apesar de não vencer nos últimos 3 jogos, é uma equipe boa. Na mão do Bustos ele está conseguindo fazer essa equipe jogar, vem de uma derrota de 4-0 na Copa do Brasil, mas conseguiu no próximo jogo já empatar com o mesmo adversário por 0-0 pelo Campeonato Brasileiro. Então tem a Sul-Americana para tentar dar uma volta por cima, até porque na Copa do Brasil ficou muito complicado, e pega uma equipe venezuelana, uma equipe que teoricamente é mais fraca do que o Santos, mas que vai precisar fazer o resultado dentro de casa, até porque o segundo jogo é na Vila Belmiro. Por isso eu vejo um jogo com a questão de ser muito movimentado, principalmente por parte dos venezuelanos, por estar jogando do lado da torcida e por precisar fazer o resultado. Mas o Santos também já pode encaminhar sua classificação, quem sabe vencendo, e vencendo bem na casa do adversário. Por isso, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,40 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para CRB e Tombense, jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente tem a Tombense em 6º lugar com 20 pontos e o CRB ali em 11º com 18 pontos. Duas equipes que depois da troca de comando técnico melhoraram substancialmente nessa Série B, e por isso eu vejo um jogo para gols. Até porque o CRB nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já a Tombense nos últimos 5 confrontos, em todos eles 2 gols ou mais em cada uma de suas partidas. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, até porque a Tombense está na sua primeira Série B da sua história, mas pelo que essas equipes vêm desempenhando nos últimos jogos, não tem outra alternativa senão o mercado de gols. Por isso, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,58, uma cotação muito boa, é o nosso palpite para esse jogo de uma Tombense que, dependendo de uma combinação de resultados e uma vitória contra o CRB fora de casa, pode entrar no G4. Depois que o Pivete chegou, a equipe deu uma mudada, deu uma guinada e tem 16 gols marcados e 14 sofridos. Mostra que o mercado de gols para essa equipe é muito interessante. Já o CRB, que também teve uma chegada de um treinador jovem, tem 18 pontos, pode passar o adversário e encostar ali no G4, mas tem apenas 11 gols marcados e 17 sofridos, ou seja, são duas equipes com boas médias nesse quesito. E lembrando também que o CRB nos últimos 3 jogos são 2 vitórias e 1 empate, lembrando que o CRB vem de uma boa vitória sobre a Chapecoense lá no Sul, e a Tombense, que não perde há 5 jogos, sendo 3 vitórias e 2 empates. Então são duas equipes em sequência muito boas, que vem fazendo um bom campeonato, e não tem como não ser mercado de gols para essa partida. Então, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Novo Horizontino e Vasco, outro jogo dessa Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente tem a equipe Cruz Maltina ali em segundo com 30 pontos e o Novo Horizontino em 13º com 17 pontos. Duas equipes em momentos opostos e duas equipes que eu acho que devem fazer um jogo bem travado. Apesar do Novo Horizontino vir de uma boa vitória sobre o Bahia fora de casa, a equipe não vinha de uma sequência boa. Começou mal a competição, deu uma guinada e depois voltou a cair. Eram 3 derrotas seguidas e um empate até essa vitória sobre o Bahia jogando fora de casa, que culminou na demissão do Gordiola, que é muito assim chamado por alguns. Já o Vasco nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 4 vitórias seguidas e um empate. A equipe venceu 2 jogos fora de casa, que foi Náutico e Londrina, e venceu Operário e Cruzeiro dentro de casa. Então a equipe vascaína vem num momento muito bom e pega um Novo Horizontino que, apesar de uma vitória no último jogo, não sei se vai engrenar, se vai manter essa sequência, até porque a equipe vem oscilando muito na competição. Por isso, pelo que o Vasco vem apresentando nos últimos jogos e pelo que o Novo Horizontino vem apresentando nesses jogos, eu acredito que o Vasco ao menos um empate deve levar desse jogo. Quem sabe até uma vitória. Por isso o nosso palpite vai ser um empate anula a aposta no Vasco. A odd está na casa de 1,65, a cotação muito boa, e significa que o Vasco precisa no mínimo empatar para a gente não perder. Caso vence, a gente ganha. A gente só perde caso o Novo Horizontino vença. Mas, olhando os últimos 5 jogos do Novo Horizontino dentro de casa, são 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Essa vitória no dia 7 de maio. Os 2 últimos jogos dentro de casa, contra Tombense e contra Guarani, o Novo Horizontino acabou perdendo. Já o Vasco, quando joga fora de casa nessa Série B do Campeonato Brasileiro, nos últimos 5 jogos, são 3 empates e 2 vitórias. Sendo as 2 vitórias nos 2 últimos jogos contra Vasco, contra Náutico e contra Londrina. Ou seja,
é mais um aperitivo, é mais um gás que o Vasco pode vencer essa partida, até porque a equipe é segunda colocada, dependendo de uma combinação de resultados. Pode assumir a liderança dessa Série B e o Novo Horizontino ali tá ali brigando contra a zona do rebaixamento, vem oscilando muito nessa competição, então o Vasco é favorito na minha opinião nesse jogo, principalmente pelo que vem desempenhando, principalmente pelo que vem apresentando também o Novo Horizontino. Por isso, empate anula aposta no Vasco, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Los Angeles e Dallas, jogo da MLS que a gente tem pela Conferência Oeste. O Los Angeles em primeiro com 33 pontos e o Dallas em quarto com 26 pontos. Duas equipes de playoffs em sua conferência e jogo que eu vejo para mercado de gols, até porque a gente está falando de duas equipes que estão entre os 4 primeiros. Até porque também o Los Angeles nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já o Dallas nos últimos 5 confrontos, em 4 deles, também marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 partidas também tivemos ambas marcam com Dallas e Los Angeles fazendo gols na mesma partida. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,67, uma cotação muito boa para um Los Angeles que tem 32 gols marcados, mas já tomou 17, uma quantidade boa de gols sofridos, contra o Dallas que tem 26 gols marcados e também tomou 17 gols. Ou seja, são duas equipes que são muito bem no seu sistema ofensivo, mas no sistema defensivo sempre toma um golzinho aqui, sempre toma um golzinho acolá. O Los Angeles vem de 2 vitórias e um empate nos últimos 3 jogos, e nos últimos 3 jogos do Dallas é uma vitória, um empate e uma derrota. A equipe oscila mais do que o Los Angeles, que joga dentro de casa e vem fazendo aquilo que vem fazendo nas outras temporadas. Uma campanha bem segura, bem sólida e com claras visões e claras chances de classificação aos playoffs dessa MLS. Por isso eu espero um jogo muito movimentado, porque a gente está falando do primeiro e quarto colocado da Conferência Oeste, com bons retrospectos no mercado de gols. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,67 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Los Angeles Galaxy e Minnesota, outro jogo dessa MLS que a gente tem pela Conferência Oeste. O Galaxy ali em sexto com 24 pontos e pela mesma conferência o Minnesota em 12º com 18 pontos. Jogo de MLS, jogo de gols, até porque também o Galaxy nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Minnesota nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,70, uma cotação excelente para duas equipes que têm objetivos claros. O Galaxy vencer para se manter na faixa de playoffs e galgar voos maiores e tentar chegar no Los Angeles, quem sabe, e o Minnesota vencer para chegar o mais próximo possível dessa faixa de playoffs e continuar sonhando, quem sabe também, com uma vaga na próxima fase desse campeonato norte-americano. Então um jogo de sérias possibilidades, que a gente tem um Los Angeles que vem de uma derrota na Copa para o Sacramento por 2-1 e o Minnesota que vem de 2 derrotas seguidas na MLS, uma para New England Revolution e uma para o Inter Miami. Então são duas equipes que precisam voltar a vencer, principalmente o Galaxy por jogar dentro de casa e vir de uma eliminação em Copa Nacional. Então um jogo muito bom que eu vejo com possibilidade de gols. Então mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,70 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, Portland Timbers e Houston Diamond, outro jogo dessa MLS que a gente tem pela Conferência Oeste. O Houston em oitavo com 21 pontos e o Portland ali em 11º com 19 pontos. Duas equipes hoje fora da zona de playoffs, mas duas equipes que sempre figuram nessa faixa. Até porque também o Portland nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Houston, nos últimos 5 confrontos, em 3 deles, também tivemos 3 gols ou mais.
E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,81, uma cotação excelente para duas equipes que precisam muito entrar na faixa de playoffs. O Houston está ali na beira, na porta, com 21 pontos, 2 a menos que o Seattle, último time dessa faixa de playoffs, e o Portland precisando vencer para passar o adversário e continuar mais perto dos times que garantem vaga na próxima fase da MLS. É um jogo de duas boas equipes que, como eu falei, sempre figuram nessa faixa de playoffs e que tem boa média de gols marcados e sofridos, assim como a gente pode ver no Houston com 20 gols marcados e 19 sofridos, o Portland tem 25 marcados e 26 sofridos. Então um jogo que tem muita possibilidade de gols, até porque o Portland vem de uma boa vitória de 3 a 0 sobre o Colorado e o Houston vem de uma boa vitória sobre o Chicago por 2 a 0. Duas equipes brigando por vaga nesses playoffs e duas equipes muito qualificadas. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,81 é o nosso palpite para Portland Timbers e Houston Diamond. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 8 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando. E até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!